Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto Encruzilhada, episódio número 273. Encruzilhadas do impacto social. A gente finge tão mal, devia nem mais se ver. Lá fora um cadafalso pra mim, pra você não ver. Bom, seja bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Fábio Deboni, um agrônomo não praticante que coloca de pé esse podcast desde 2019. E a gente segue desta forma totalmente independente rumo ao episódio número 300, que a gente vai alcançar até o final de 2026. Agradeço as pessoas iluminadas que ajudam a manter essa chama acesa. Trabalho independente, você sabe como é. É muita luta. Então agradeço quem pinga lá um valor por mês para manter a gente ligado aqui. E também todo mundo que escuta, que classifica, que ajuda a espalhar a palavra por aí. Muito obrigado mesmo. Eu tenho a minha consultoria que se chama Baru Inovação Social e é ela que tem feito aí eu fazer alguns trabalhos legais, Brasil adentro. Aliás, a tese da Baru é justamente atuar fora mais distante do eixo e potencializar iniciativas de inovação social Brasil adentro. E como tem coisa legal, nossa, demais, demais. Bom, resumão do episódio. O nome do podcast, Impacto na Encruzilhada, é o nome do meu terceiro livro, 2019. E 2019 é o ano que eu também comecei o podcast, só que o podcast tinha outros nomes. E ao longo do tempo ele foi consolidando nesse nome Impacto na Encruzilhada Podcast, que é um nome que eu gosto demais, demais mesmo. E quando eu escrevi o livro, em 2019, eu procurei trazer algumas encruzilhadas que eu via o campo de impacto social, a área de impacto social, atravessando. E essas encruzilhadas estão aí, até hoje, tá? Então a ideia é um pouco nesse episódio jogar luz, retomar algumas dessas encruzilhadas, acrescentar outras, para a gente poder entender quais são essas encruzilhadas. E aí sim, ao longo do tempo, esse nome do Impacto Encruzilhada Podcast, outras pessoas fizeram alusão a algumas religiões de matriz africana, o conceito de encruzilhada. Não era originalmente a ideia, mas eu abracei, eu achei legal. Acho que dialoga sim com a ideia original aqui do podcast. Bom, então é isso. Então vamos falar um pouquinho dessas várias encruzilhadas que esse campo amplo do impacto social atravessa. Vamos dissecar junto aqui esse tema, tá bom? Então é isso. Sem mais delongas, partiu pro episódio. Não percebe metade da cidade em pensamento já nos persegue, figa. Povinho pra gostar de intriga, mas me diga, minha amiga, o que vamos fazer? Sabemos bem que nesse jogo cada passo nosso muda a direção de todos, qual vai ser? Bom, eu publiquei meu terceiro livro em 2019. Link está na descrição para depois se quiser saber mais. E eu parei no meu sexto livro, que foi o último, em 2024, que se chama O que não te contaram sobre impacto social. O sétimo livro ainda não tem previsão, não tenho... Tem alguns trechos escritos, mas ainda não tem uma linha mestra. Preciso ainda trabalhar isso. Para quem anda me perguntando, tá tudo certo. Mas esse terceiro livro, chamado Impacto na Encruzilhada, a ideia dele lá na época era apresentar o campo de impacto social numa imagem de encruzilhada. Esse campo estava numa crescente, isso lembrando, antes da pandemia, tá? Então estava num momento bem interessante. E a área estava crescendo, um monte de coisa acontecendo. E já se percebia com certa facilidade no horizonte algumas contradições, dilemas, digamos assim, algumas nuvens carregadas. Mas isso eu não estou falando de previsão de pandemia, nada disso. É só contradições da própria agenda, assim, com o seu crescimento. Então, o livro, na época, procurou debater um pouco alguma dessas encruzilhadas e, modéstia à parte, a gente conseguiu fazer isso super bem naquele momento. Em 2019 mesmo, eu comecei de forma meio errática o podcast. Já falei sobre isso outras vezes aqui. E de lá para cá, com outros nomes, o podcast mudou de nome e tal, mas ele foi se consolidando e se firmando com essa linha editorial autêntica, crítica
e com um projeto independente longevo no nosso campo de impacto social. E ao longo dessa caminhada, o próprio nome do podcast foi se mimetizando com o nome desse meu terceiro livro, ficando tudo como Impacto na Encruzilhada, que aliás é um nome, uma expressão que eu adoro. Bom, curiosidade, quem cunhou esse termo, essa expressão, foram os amigos da Alpa. Um abraço aí para o Ivan e para a Su. Eles que no processo de editoração, diagramação, revisão desse terceiro livro, do meu terceiro e do quarto livro, que foram publicados lá pela Alpa Books, nesse processo a gente foi discutindo e eles sugeriram esse termo, impacto na encruzilhada, que eu achei do caramba. E eu agradeço demais e sigo abraçando essa ideia. E assim vamos. Bom, e a Alpa era uma plataforma de conteúdo, de jornalismo crítico sobre impacto social e, obviamente, como qualquer iniciativa que se propõe produzir conteúdo crítico no nosso setor, pivotou o modelo, porque não consegue parar de pé. Pois é. E isso, para você ver como o nosso campo, essa é uma das encruzilhadas que está posta aí, não é mesmo? Tá, mas eu dei essa volta toda para retomar a ideia das encruzilhadas, né? Afinal, esse amplo campo de fazedores de impacto positivo atravessa, na minha visão, algumas encruzilhadas. Embora muitas vezes a turma que atua aí no setor, eu estou me incluindo nela, tá? Evite encarar para isso, lidar com esses dilemas, aceitar que tem desafios e dilemas nessa caminhada. Não é só uhul, vamos nessa, para cima, foguetinho, nada disso, não é mesmo? Embora tenha sim os seus momentos áureos, e isso também é muito bom. Bom, a gente vai dar uma destrinchada em algumas dessas encruzilhadas aqui na sequência, tá bom? Mas antes, vale lembrar que eu uso há algum tempo a expressão fantástica fábrica do impacto, justamente para trazer uma ironia e para expandir esse amplo campo de fazedores de impacto social e ou ambiental positivos, que vão desde os coletivos, movimentos sociais, da dita sociedade civil organizada, filantropia, os negócios de impacto e tantas outras formas de fazer, tantos outros atores que estão aí coabitando esse amplo e complexo tabuleiro de fazedores de impacto, tentando produzir, muito entre aspas, um tal mundo melhor. Cá estamos, tá bem? Então bora lá, né? Acho importante trazer esse ponto, porque quando eu uso essa expressão fantástica fábrica de impacto, não estou falando apenas dos negócios de impacto, mas eu estou falando de todas as formas de vida, independente do CNPJ, independente da ferramenta, da abordagem, que de alguma forma está tentando produzir um mundo melhor, produzir transformações sociais coletivas e por aí vai, tá? Então, acho que é legal demarcar isso aqui também, tá bom? Bom, dito isso, vamos então dar uma olhada em algumas encruzilhadas, algumas dentre tantas outras. Vou pincelar algumas delas aqui, tá bom? Então, bora lá, partiu para olhar as encruzilhadas. Bom, a primeira encruzilhada que eu vejo é de narrativas. Bom, você achou que eu não ia colar no termo do momento, né? Afinal, a gente vive tempo de narrativas, né? Já começa com o termo impacto e o que ele foi sendo pasteurizado ao longo do tempo. Foi sendo apropriado de diferentes formas, inclusive algumas bem esquisitas, né? Aos que estão nessa bolha do impacto, parece ser moeda corrente o termo que todo mundo fala de boca cheia, impacto para lá, para cá, mas ao que parece, a gente está cada vez menos se compreendendo, mesmo embaixo desse guarda-chuva do impacto. Afinal, de qual impacto a gente está falando? Tá, tudo bem, você pode acrescentar o impacto social positivo, mas para quem? Com quem? Bom, eu não vou entrar nessa discussão do significado, porque no meu último livro, o sexto, lançado em 2024, ele discute justamente isso, e ele se chama O que não te contaram sobre impacto social, link na descrição se você quiser saber mais. Mas nessa encruzilhada de narrativa, a gente também tem batido cabeça num esforço louvável de sair da bolha de convertidos e fazer esse papo chegar a mais pessoas. É o famoso bordão da política conquistar mentes e corações. Assim vamos, né? Tentando ampliar essas bolhas. Só que a gente tem derrapado com louvor nesse esforço, né? De ampliar, de sair da bolha. Afinal, se a gente der uma olhada, são os mesmos porta-vozes
com as mesmas mensagens de 10, 15 anos atrás praticamente, os mesmos termos técnicos, jargões em inglês que dói o ouvido ainda hoje, e que tem mais afastado gente que tá com o pé do barro lá no impacto, lá na ponta, nos territórios. Então essa é a primeira encruzilhada, a da narrativa ou das narrativas. Afinal, não há uma única, né? Tem várias. Nós mesmo aqui no podcast, a gente procura propor narrativas menos óbvias. Você pode chamar de lado B, de contra-majoritária, de visão crítica, não importa, chame como quiser. O importante é a gente ter noção de que não há uma única maneira de contar essa história do tal impacto positivo. Tem muitas maneiras de se contar essa história. Tem muitos personagens, muita luta, muita gente que chegou antes, muita caminhada e poucas ideias para aqueles que se autoproclamam pioneiros, os líderes, os detentores da verdade ou os empreendedores sociais de sucesso. Putz, sem essa, né? Sem essa. Geralmente esses são os que propagam uma narrativa bem discutível mesmo no setor. Bom, e só para fechar essa primeira encruzilhada, se a gente segue insistindo nesse papo furado de que o impacto veio e é meio papo super-herói, sabe? Meio coach. Não é por aí o caminho, né, gente? A gente precisa, de fato, na narrativa, acolher contradições, respeitar diferenças que existem, divisões de entendimento, de narrativa, e a partir dali, sim, produzir sínteses possíveis para a gente seguir em frente, não é mesmo? Eu acredito, acho mais honesto dessa forma, e dessa forma a gente tende a criar mais convergências do que a separar mais a turma ampla que segue tentando produzir impacto positivo. E dessa forma, talvez, quem sabe, furar bolhas, como se diz aí por aí. Tá bom? Então, essa é a primeira narrativa, primeira encruzilhada de narrativa, melhor dizendo, e a gente precisa debater mais ela. Você não acha? A gente dorme cercado de certezas, sonha enfeita com flores da estação, inventa até mil vidas passadas e o futuro lá dourado pra nossa paixão. Mas então a gente desperta sem saber ao certo a direção. Bom, a segunda encruzilhada é de escopo. Me explico, tá? Se nesse amplo campo de fazedores de impacto tem muitas formas de se produzir impacto positivo, seja qual for o nome que se dá para isso, então tem múltiplos escopos de atuação nesse tabuleiro. Alguns vão para a lógica da militância, da denúncia, do pé na porta, do advocacy e tantas outras formas. Outros vão para o tecniquez das ferramentas, para o gerencialismo, para os indicadores. Outros vão para uma atuação mais orgânica, mais fluida, mais autoral. Outros refletem com a lógica das artes, da economia criativa. Enfim, há um sem número de possibilidades de se atuar com impacto social positivo, e mesmo que seja muito óbvio, eu preciso lembrar que não tem um jeito certo ou um jeito errado, um jeito mais ou um jeito menos, um jeito melhor ou um jeito pior. Não tem. Não embarca nessa conversa, essa barca furada. Todas as maneiras são legítimas, são necessárias. A gente precisa de todos os tons de cores e todas as expressões para produzir impacto positivo, porque, vamos lembrar, o mundo continua escalando a produção de impacto negativo. Isso é o tempo todo. Então, se a gente ficar entre nós disputando e apontando o dedo, tipo aquele meme do Homem-Aranha, sabe? Que tem 3 Homem-Aranha, um apontando pro outro. Não vai funcionar, gente. Então a gente precisa virar essa página e construir pontes, agregar e não ficar apontando um dedo ao outro. Bom, assim também como não existe uma instância julgadora do setor que vai dizer se tal jeito é certo e se tal jeito está errado. Embora às vezes pareça que exista essa tal instância meio velada, não é mesmo? Às vezes você não sente essa sensação de que parece que certas abordagens de impacto social são mal vistas, são vistas de forma meio esquisita. O podcast eu acho que é um ótimo exemplo disso, didático, porque a gente segue produzindo conteúdo que
Tem muita pós-cara MBA do setor que não consegue produzir e entregar, e a gente é visto, muitas vezes mal visto, né? Como uma coisa meio esquisita, meio como um expurgo, sei lá. Mas tudo bem, a gente segue mesmo assim. Bom, então, se a gente tem uma coexistência dessas várias expressões, várias formas de se fazer impacto positivo, obviamente, coexistem um sem número de visões, de escopos, de qual seria essa tal forma de fazer esse impacto, de como alcançar esse impacto. E aí eu chego no ponto dessa segunda encruzilhada, de escopo. Afinal, se eu enxergo o impacto social de uma forma e o coleguinha do lado enxerga de outra, é bem provável que a gente trace caminhos e estratégias bem diferentes de atuação para tentar promover, produzir esse tal impacto que a gente acredita ser o mais adequado. E aí tá tudo bem, né? Quanto mais diversidade, melhor. Só que isso coloca a gente nessa encruzilhada, que passa pelo desafio da gente ter entendimentos mútuos possíveis, sei lá, um denominador comum mínimo, né? Que mais nos crie convergência do que nos afaste. E infelizmente a gente tem convergido menos do que a gente poderia. Muitas vezes a gente tem se afastado mais, né, entre fazedores de impacto afins, muitas vezes. Tem tanta iniciativa parecida que busca remar na mesma direção, mas muitas vezes se digladiando, se disputando aí no tabuleiro do ecossistema. No discurso de quase todos a colaboração é o mantra, mas na prática o que a gente vê não é tão bem assim. Bom, e assim a gente ainda escuta pérolas que doem os ouvidos, de que a filantropia não deu conta de produzir soluções em escala, que o mercado sim dá conta disso, de que todos os negócios são vendidos ao sistema e incapazes de conciliar performance financeira com produção de impacto social positivo. Estou trazendo dois espectros mais em polos distantes de pérolas que a gente escuta, tá? Nenhum nem outro, né? Acho que tem um degradê de possibilidades aí. Bom, e enquanto a gente fica se espetando uns aos outros, tipo porco-espinho, né? O mundo segue pisando no acelerador na produção de mais desigualdades, mais desastres, mais impactos negativos. Isso aí a gente vê o tempo todo. Então, para fechar essa segunda encruzilhada, que eu chamei de escopo, na ausência de um termo melhor, tá bom? A mensagem para mim é bem clara. A gente precisa ser capaz de encontrar um denominador comum amplo o suficiente para aglutinar toda essa diversidade de formas de se produzir impacto positivo, independentemente da abordagem e da ferramenta utilizada. Em outras palavras, seria uma tal frente ampla democrática em prol do impacto positivo. Tá bom, o termo não é bom, mas acho que ajuda a um pouco da didática, porque eu estou querendo dizer, ainda mais em tempos de daqui a pouco um fla-flu eleitoral de novo. É uma frente ampla, pró-impacto. É disso que nós estamos falando. Que vai ter gente mais liberal, vai ter gente mais radical, vai ter de tudo, mas todo mundo de alguma forma converge para produção de impacto positivo, seja com qual for o instrumento que cada um está usando. É por aí que está a coisa. Então, nessa tal frente ampla, que não existe, obviamente, tem um leque muito amplo de escopos. E isso é uma encruzilhada, porque isso nos afasta. E a gente deveria encontrar uma convergência que, entre aspas, nos unifique, que nos dê uma certa unidade, tá bom? Eu sei, sou meio utópico, mas a gente precisa refletir sobre isso, você não acha? Então, vamos nessa, vamos em frente. Pois bem, chegamos à terceira encruzilhada, que talvez seja mais fácil da gente enxergar, que é a de abordagens e de ferramentas. Bom, se tem uma ampla diversidade de formas de vida produzindo impacto, se tem uma ampla diversidade de visões e escopos sobre esse tal impacto, obviamente, tem uma ampla gama de modos de fazer, de abordagens, de ferramentas, de instrumental. Alguns remam com o mercado, alguns remam contra o mercado, ou contra o sistema, chame como quiser. Alguns usam o remo do mercado, outro da sociedade civil, outro da política pública. Enfim, há uma ampla gama de abordagens e de ferramentas que seria impensável a gente adentrar nessa seara aqui, tentar dar uma categorizada nisso. Mas para mim o ponto central aqui são dois.
Primeiro, lembrar, e eu já debati isso no meu livro, que não te contaram sobre impacto social, lembrar da discussão sobre o ferramentocentrismo, que basicamente é o rabo abanando o cachorro. Né? É a gente deixando para as ferramentas uma centralidade estratégica, decisória, que elas não têm e não terão. E a gente muitas vezes não se dá conta disso. Então, as ferramentas são ferramentas. Elas têm que ser meros meios para a gente alcançar ou produzir o tal do impacto positivo que a gente busca produzir. Quando a gente inverte essa lógica, a gente tem um problema. E essa é parte dessa encruzilhada aqui, que é a gente colocar uma centralidade nas ferramentas quando elas são um mero instrumento. E o segundo elemento aqui da análise é que a luta equivocada de tentar mostrar que a sua ferramenta é a única saída, é a melhor, é a mais hypada, mais sexy. É uma coisa, um papo meio messiânico no setor, né? Meio messiânico barra mercadológico, né? E quando a gente deveria ter uma visão muito mais agnóstica, muito mais técnica das ferramentas. Tem uma caixa de ferramentas ampla que cada vez tem novas ferramentas surgindo e todas elas são possíveis, mas não quer dizer que o alicate é melhor que o martelo ou a chave de fenda azul é melhor que a amarela. Não importa, gente. E muitas vezes a gente está se degladiando, disputando ferramentas, né? É uma coisa panfletária em prol de uma ou de outra ferramenta. E isso, para mim, é uma completa inversão de prioridades. A prioridade é para qual é a direção que a gente tem que ir, qual a estratégia que a gente tem que ir para produzir impacto positivo. Se para essa direção eu vou com o alicate amarelo, é melhor? Ótimo, vamos nessa. Mas eu também posso ir com o alicate azul ou com a chave inglesa, não importa. Eu acho que esse é o ponto que está posto aqui. Eu já discuti, já falei bastante sobre esse assunto, e de uns tempos para cá é bem fácil notar essa inversão, né? A carruagem conduzindo o gado, né? Assim, as ferramentas conduzindo a gente, ser humano. E eu me refiro ao quanto a gente está se tornando preguiçoso de pensar por nós próprios e a gente sempre fica esperando aquela bala de prata. Eu já tratei disso em episódios anteriores aí, sobre bala de prata. Link está na descrição se você quiser saber mais. Bom, de novo eu volto a repetir, eu não sou contra as ferramentas. Eu uso várias delas. Para gravar um episódio do podcast, eu uso várias ferramentas. E sem elas seria impensável atuar, produzir impacto positivo, isso é bastante óbvio. Mas é insano como a gente precisa colocar as ferramentas no seu lugar. Para mim esse é o ponto. Exemplo, se eu promovo um curso online sobre qualquer tema na Fantástica Fábrica do Impacto, se eu não trouxer ferramentas, receita de bolo como fazer, eu tenho muito mais dificuldade de convencer as pessoas a participar. Isso é muito bizarro, gente. Então, por mais que eu esteja dizendo aqui que as ferramentas são meras ferramentas, se eu não puser elas na centralidade, as pessoas não querem dar atenção. Porque elas estão tão buscando, tão ansiosas por uma bala de prata, por uma receita, que a gente precisa mostrar para elas algumas dessas receitas. Isso é muito bizarro. Essa é a encruzilhada que nós estamos falando aqui. E elas até topam alguma reflexão. Mas no fim do dia, o que ela quer, o que a audiência, o que as pessoas querem consumir mesmo é um pupurri de ferramentas. E isso dói demais o ouvido. Porque de que adianta você ser um PhD em ferramentas se você não consegue compreender o contexto de um dado projeto, de uma dada organização, perceber, ter leitura do grupo, das pessoas da liderança, tal, sintonizar com a trajetória da organização, com a sua cultura organizacional e aí sim propor algumas ferramentas adequadas para aquela situação. Esse é o ponto central. E não ao contrário. Mas hoje o que se busca é me dá uma ferramenta aí, me fala aí qual é a ferramenta da moda, eu quero saber de tal ferramenta que está hypada e muitas vezes vou usar ela de forma indevida
ou não vou usar ela na sua plenitude, porque eu tenho dificuldade, as pessoas têm dificuldade de fazer uma leitura de contexto. E é isso que está faltando hoje. Então, as ferramentas estão puxando a carroça, né, dos bois, e infelizmente isso não me parece mudar no curto prazo aí no horizonte. Virou corda no pescoço, esse colar de madrepérola, o que era céu aberto virou nossa prisão. Não precisamos de uma multidão enfurecida, nós mesmos nos ferimos com a nossa indecisão. Bom, chegamos à quarta encruzilhada, que é a da colaboração e a tal da postura ecossistêmica, visão ecossistêmica. A gente escuta tanto essa palavra da colaboração que ela parece já líquida e certa no ecossistema. Aliás, quando a gente conversa com gente recém-chegada às bandas do impacto, em geral, essas pessoas relatam essa expectativa de se depararem com um ambiente mais colaborativo do que outras áreas de atuação. E, infelizmente, é comum, algum tempo depois, parte dessas pessoas se frustrarem com isso. Não que o ecossistema não seja colaborativo, não é isso. Tem vários exemplos super legais aí de colaboração. Mas tem também um evidente descompasso entre o discurso vitaminado, bombado de colaboração e de práticas bem competitivas, às vezes até bem predatórias, sobre as quais pouca gente vai falar abertamente, mesmo aqui num podcast independente. Aliás, curioso, quando esses temas emergem, só quando a gente desliga o microfone de alguma gravação, de algum episódio, aí sim vem. Mas quando a gente está gravando, as pessoas evitam falar, e eu entendo, respeito, também é do jogo, não é mesmo? Bom, cá estamos. Quem disse que seria um conto de fadas? Não, não é e não será. Mas mesmo assim tem muitas coisas interessantes. A colaboração tem sido rebatizada por outros termos hypados e por coisas parecidas, tipo visão sistêmica, atuação em rede, plataformas multi-atores ou plataformas multi-stakeholders. E por aí vai, tem um monte de termo, tá? Não necessariamente é tudo igual, tudo no mesmo balaio, tudo sinônimo. Mas são conceitos e práticas próximos entre si, por isso que eu trouxe eles todos juntos aqui. Para mim, o ponto da encruzilhada da colaboração é o seguinte. Está mais do que evidente de que a gente precisa ampliar e aprofundar ainda mais a colaboração entre atores do ecossistema de impacto, não só entre aqueles atores afins, mas entre aqueles um pouco mais complementares. E, na teoria, a coisa parece super bem plausível, até bem óbvia. Mas na sua execução é que o bicho pega. Muitas vezes as pessoas falam que querem colaborar, mas o dia a dia é muito complexo fazer isso. Porque entram várias outras variáveis nessa equação, não é mesmo? Vou trazer apenas algumas delas aqui, dentre tantas outras. Entra a questão de governança. Como é que se organizam esses arranjos coletivos? Quem toma decisão? No fim do dia, quem é o pai ou a mãe dessa criança, não é mesmo? Como é que você divide poder nesses arranjos? Tem uma dimensão de quem racha a conta, quem paga a conta. E muitas vezes quem está pagando mais tem mais poder de decisão. Tem a dimensão de egos e destaques da própria organização. A organização tem uma agenda, tem uma missão, ela precisa cumprir aquilo. Quando ela se dilui, no bom sentido, numa atuação coletiva, como que ela abre mão daquilo, né? Não é simples o que eu estou trazendo, eu tenho consciência disso. Então, os arranjos de colaboração, elas são, sim, uma baita de uma encruzilhada, porque a gente precisa atuar colaborativamente, em rede, mas a gente precisa ter fôlego, recurso, capacidade de sustentar esses arranjos colaborativos ao longo do tempo, e aí é que o bicho pega. Aí é que o bicho pega. Então, assim, acho que é bom refletir sobre isso. O lado bom dessa conversa da colaboração é que a gente não precisa mais dizer que a gente precisa atuar colaborativamente, a gente está posto. A questão agora é como fazer isso, como sustentar isso ao longo do tempo. Para mim, esse é o ponto central aqui. Bom, chegamos às duas últimas encruzilhadas, dentre tantas outras possíveis. Vamos para a quinta, que é de
avaliação e de geração de evidências. Bom, apesar de já estar muito bem dito e evidente de que qualquer iniciativa, projeto ou organização que atua com produzindo impacto social positivo precisa demonstrar esse impacto que ele diz gerar na sociedade, isso já é muito óbvio e manjado, mas o que se vê na realidade é um pouco distante disso. Primeiro, uma noção bem torta de como demonstrar essas evidências de impacto. Em muitos casos, as cozinhas institucionais dessas organizações estão tão desorganizadas que, embora elas até tenham indicadores, registros, elas seguem incapazes de produzir algum sentido inteligível para essa bagaça toda, esse monte de informação. Para demonstrar bem esses impactos, o passo inicial seria, organizar internamente essa cozinha. Quem vai cuidar disso, fluxos, gestão dessas informações. E como a gente bem sabe, gestão tem sido, de um modo geral, uma fragilidade crônica no nosso setor, independente do tipo de fazedor de impacto, tá bom? Gestão continua pegando. Uma outra derrapada comum é na forma como dá visibilidade e transparência a esse tal impacto que as organizações produzem e dizem produzir. Você já deve ter navegado por páginas institucionais de um monte de organizações aí de impacto, inclusive algumas grandes aí, bem reconhecidas, e ter tido uma imensa dificuldade de encontrar essas informações disponíveis e minimamente organizadas. Às vezes é por desorganização, bagunça, às vezes não é prioridade da organização e às vezes é o projeto mesmo. É não deixar isso público, transparente, é dificultar mesmo o acesso. Tem de tudo, tá bom? Às vezes sequer o e-mail do contato do gestor da organização você encontra lá no site ou nos canais de comunicação da organização. Bom, e supondo que essa baixa transparência não fosse também um problema de organização e gestão interna, qual seria então a causa disso? Afinal, ser pouco transparente hoje em dia, em termos de demonstração de impacto, joga contra a própria organização, você não acha? Para mim isso é muito óbvio. Então essa encruzilhada da geração de evidências, da transparência, nos remete a essa discussão de transparência mesmo, em si, transparência institucional. E já cansou ainda escutar que isso custa dinheiro e que ninguém quer pagar por isso? Sim, isso custa dinheiro e ninguém quer pagar por isso. Mas não dá para a organização seguir presa nesse mantra e não fazer nada. Ela precisa se encontrar formas de fazer, ela precisa ser criativa e dar conta de adentrar nessa frente. Não dá para ela ficar reproduzindo esse discurso. Essa desculpa não vai produzir resultados positivos para ela e para o campo. Uma outra derrapada comum nessa encruzilhada é que muitas organizações tendem a enxergar esse assunto na lógica do 880. Me explico. Na cabeça de boa parte das organizações, ou elas fazem aquela mega blaster avaliação complexa e cara, ou elas não fazem porra nenhuma. É o tudo ou nada, sabe? E como elas terão muita dificuldade de captar recursos para fazer o tudo, elas simplesmente deixam de fazer um honesto feijãozinho com arroz, que seria já bem honesto, e já seria um avanço. Então elas ficam presas nessa cortina de fumaça do 880. Ah, não tem recurso para eu fazer aquela mega avaliação do meu projeto, da minha atuação, então eu não vou fazer nada, o que é um equívoco absurdo. Você pode ir produzindo evidências, organizando essas evidências nos seus projetos, na sua atuação, em parte da sua atuação. Tem N formas de fazer isso, tá bom? O que não dá é para a gente se esconder atrás da baixa transparência, apontando o dedo de que não tem recurso, porque não é prioridade e tal. Se isso é relevante, e eu estou advogando que é muito relevante, comece a fazer pela sua própria organização. Comece a se movimentar, e aí sim a gente movimenta o ecossistema nessa direção, não é mesmo? A famosa frase do Gandhi, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, se você não está vendo, não está fazendo, produzindo a sua própria transparência institucional, precisa começar, não é mesmo? E não adianta esperar que vai vir algum financiador pedir para você fazer isso. Não vai funcionar dessa forma, infelizmente.
a gente finge tão mal, devia nem mais se ver. Lá fora um cadafalso pra mim, pra você não ver. Bom, chegamos finalmente à última, a sexta encruzilhada, que é a de financiamento, a mais óbvia, não é mesmo, né? Todo mundo fala de dificuldade de recurso, desafios de captação. Aliás, a gente está num momento de vacas magras, então esse tema ele emerge, né, com muita força, não é mesmo? E isso, a gente está lidando com uma expressão de financiamento que ela é ampla, tá? Mas basicamente, muitas se tem chamado de sustentabilidade econômica das organizações. Acho que esse é o termo que tem sido utilizado mais, que eu costumo dizer que é igual cabeça de camarão, todo mundo fala, mas nunca ninguém viu. Afinal, tem alguma organização que é sustentável economicamente? Mesmo aquelas que têm fundo patrimonial, eu tenho minhas dúvidas, tá? Se elas de fato são. E elas são a minoria no Brasil, né? Vamos lembrar disso. Então, basicamente, a encruzilhada de financiamento todo mundo está se degladiando, disputando recurso, pescando no mesmo aquário. Esse aquário está pequeno, esse aquário está cheio de gente pescando e, obviamente, como todos precisamos pagar as contas e sobreviver e fazer os motores institucionais girarem, obviamente as flexibilizações e muitas vezes as crocodilagens acontecem na calada do dia, não é mesmo? Muitas organizações disputam, muitas vezes de forma leviana, recursos, editais, oportunidades. E essa é a encruzilhada que está posta. E essa encruzilhada não é que ela começou agora, ela existe desde sempre, né? Desde que mundo é mundo. E a gente segue disputando recursos. Já falei sobre isso aqui em episódios sobre a noção de ecossistema. E a gente vive numa lógica de ecossistema onde sim, tem predadores, tem presas, tem os topos de cadeia de uma teia de ecossistema. É assim. Não adianta a gente romantizar que todo mundo colabora e todo mundo é igual. Não é verdade. E aqui isso se expressa de forma bem visível nessa frente, nessa encruzilhada de financiamento. É só para dizer isso, tá? O óbvio que aqui a gente precisa seguir sendo criativo, mas seguir, sobretudo, sendo coerente com o que a gente faz. Se você está com a bandeja na mão e atende às demandas do mercado nessa área de impacto social, não importa o pedido que vier, você faz, se assuma como uma consultoria e lide com os sabores e dissabores de atender de A a Z as demandas. Mas se você é uma organização da sociedade civil que tem uma missão, uma conexão com um dado território, com uma agenda, e se dispõe a fazer isso, atuar com a bandeja na mão, acho que aí temos uma dificuldade, temos um desafio de posicionamento, de identidade institucional que precisa ser equacionada, não é mesmo? E aí é muito fácil colocar a culpa, no bom sentido, no mau sentido, chame como quiser, no financiamento. A culpa é da grana, é follow the money. Então, eu estou apenas buscando tratar a minha organização na lógica da sustentabilidade econômica e, para isso, eu faço qualquer negócio. E não dá para ser assim, não é mesmo? Não dá para ser assim, infelizmente. É o que a gente tem visto muitas vezes, mas acho que essa é a reflexão que fica posta aqui, na encruzilhada de financiamento. E ela está longe de chegar ao final, tá? Então nós teremos cada vez mais dificuldade de se manter, de nos sustentar nesse setor, ainda que eu seja um otimista. Eu acho que tem espaço para gente que faz algo consistente, algo autêntico, que gera valor, tem espaço, vai passar percalços eventualmente, sim, mas no longo prazo vai encontrar o seu caminho de financiamento também. E vamos nessa, né? Vamos que vamos. Bom, passando a régua aqui mais um episódio. Antes de partir, vamos só refletir rapidamente como é que a gente pode superar parte dessas encruzilhadas que eu fui tratando ao longo do papo aqui. Acho que o primeiro ponto é a gente ter consistência na ação, né? Então o tempo vai dizer quem é quem é paia, quem é fake, e vai dividir pavões daqueles que realmente entregam. Então, falando para mim também, tá?
é focar na consistência, sua, minha, nossa, da organização do projeto e seguir em frente. O tempo vai mostrar, a partir dos resultados, a partir do seu exemplo, o impacto e relevância do seu trabalho. É menos sobre ficar cacarejando e mais sobre fazer acontecer. E claro, vai ter momento que vai ter que dar alguma cacarejada, mas é mais sobre fazer. Acho que um outro elemento aqui é que a gente precisa encontrar parceiros de fato nessa caminhada. Construir e insistir em colaborações que realmente façam sentido, que compartilhem propósitos reais. Se é um desafio construir colaboração, que tal começar com aquelas organizações e pessoas com as quais você já tem afinidade de valores, de propósitos, ao invés de sair atirando a esmo por aí, ou ao invés de sair mendigando a atenção daquelas organizações grandes que estão, desculpa o francês, cagando para você. E sim, dá trabalho, requer tempo, paciência, mas a gente precisa começar. Se não começar, vai ficar mais distante ainda, como diz o ditado. A caminhada mais longa é aquela que a gente ainda não começou. Um outro aspecto aqui é que a jornada é longa, tá? Então a gente precisa administrar o curto e o longo prazos. Sair do vender, daquele curto prazismo, tá? Do vender o almoço para pagar a janta, mas também não se perder num horizonte tão longo assim, né? Como eu costumo dizer, atuar nas bandas do impacto social está mais para maratona do que para 100 metros com barreiras. Bom, talvez uma maratona com barreiras. Acho que faz mais sentido, não é mesmo? Então, tem que ter fôlego, tem que ter musculatura para aguentar uma jornada longa. E sai fora dessa de ficar sofrendo no curto prazismo. Curto prazismo não dá ânimo para a gente seguir, não. Bom, e para fechar é fazer bem feito, né? Cara, em vez de você tentar fazer um mega banquete, super mega produzido, foca no feijãozinho com arroz bem feito, tá ótimo. A gente tá precisando de uma prática feijão com arroz bem feita no nosso setor. Tem espaço para isso, tá bom? É disso que nós estamos falando. Então bora, faz bem feito o seu ali, o seu corre, que as coisas vão acontecendo, tá bom? Sim, há espaço para todo mundo atuar, há espaço para a gente ser autêntico, há espaço para a gente fazer coisas bacanas no setor. E esse papo de que eu vou atropelar, vou ser o melhor, vou ser o mais fodástico e tal. Para quem ainda acredita nisso e está no setor de impacto social, boa sorte, guerreiro, guerreira. Vai nessa. Não é a minha pegada e eu acho que não faz nenhum sentido esse tipo de pegada no setor, embora tá aí, o setor é amplo, né? Fazedores de impacto no sentido amplo, então deixa quem quiser ser dessa forma. Então, antes de você sair correndo, classifica lá depois o episódio ou o podcast no seu tocador, dá essa moral pra gente, espalha a palavra aí e considere se tornar uma pessoa apoiadora, faz um pix aí pra nós, pinga uma caixinha aí de Copa do Mundo para dar uma força pra gente. O nosso pix é o e-mail fabio.debone@gmail.com, lá eu recebo também críticas, sugestões, comentários, releases, tudo que você quiser, pode mandar que a gente está trocando ideias sempre aqui, tá bom? Então é isso. Espero que você tenha gostado, se cuide, um abraço e até a próxima. A gente finge tão mal